Olá, sejam muito bem-vindos ao programa da sua família, Família Mais. Eu sou a Erika Andrade e a gente tem um encontro toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV. E para você ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Hoje a minha convidada é a doutora Jaqueline Moisés, terapeuta familiar, e a gente vai estar conversando sobre como ter um relacionamento saudável. Olá, doutora, seja bem-vinda. Pode chegar mais. Muito bom te ter aqui. Bem-vinda. Prazer. Obrigada. Vamos falar um pouquinho, doutora, sobre esse Vamos sim. assunto de relacionamento, né? Que todo mundo quer saber como é que faz para ter um bom relacionamento. É possível? É possível. Quanto tempo de casada? 34 anos de casada, 40 anos juntos. Eu Olha, costumo brincar gente. que eu não tenho história para contar de Ah, adulta sem o meu bonitão. ah, é? E o bonitão é o juiz de paz, é isso? Isso, Roberto Moisés. isso mesmo. Quantos filhos? Nós temos um casal e temos 6 netos. 6 6 netos, olha netos. aí, que legal, que 6 interessante. netos. Antes da gente entrar, né, como doutora Jaque, queria que você contasse um pouco sobre a sua história de vida, como é que foi. Vamos contar um pouquinho aqui para quem está em casa assistindo, que a gente gosta de história de amor. Então, eu conheci Roberto muito cedo. Nós fazíamos um trabalho voluntário em uma pracinha, onde nós morávamos. Ele jogava vôlei e eu era professora de balé. Eu tinha 13 anos, ele tem um pouco mais. E aí nós começamos a caminhar juntos e eu sempre tive uma decisão de que faria uma família muito rápido, para sempre. Nós casamos, tivemos filhos, nos convertemos e aprendemos a lidar, né, com essa nova situação de ser referencial, mas porque tivemos alguns percalços no meio do caminho, Uhum. através da necessidade de refazer o meu casamento, de refazer a minha família, eu fui pesquisar, né, sobre o assunto. E nisso, tanto eu quanto o Roberto, ao nos convertermos, nós focamos nisso, porque nós tivemos muitas pessoas que foram primordiais a nos auxiliar. Então, para ter um casamento saudável hoje, né, e sempre, a gente precisa também ter uma rede de apoio. Sim. Pessoas que possam dizer e ser referencial, porque para dizer o que não é casamento é muito fácil. Você, num clique, você descobre, né, as oportunidades, as vivências hoje nos levam a viver exatamente o oposto da família. Então, eu precisei repor, né, refazer o meu casamento, e aí eu fui estudar, fui fazer terapia, fui fazer formação específica para Sim. isso, sendo clinicada e clinicando, e aí eu fui decidir entender como é que a gente escolhia esse casal, né? Como é que se formava, qual era a importância da família nisso, qual era a importância dos sistemas que envolvem isso. E nós conseguimos. Depois disso, 10 anos depois do nosso casamento reconstituído, Deus nos colocou como juiz de paz da Barra, da 12ª, e aí a gente hoje fala para muitos casais sobre o amor, tanto antes, durante e depois do casamento. Legal, interessante. Doutora, então assim, vocês tiveram ali um início muito desejado, muito sonhado. Foi meu príncipe, Foi seu dançou valsa príncipe? de 15 anos Olha, comigo gente. e não virou sapo. Não virou? Mas aí nesse intervalo não, né, nesse percurso melhor, Aham. de casamento, houveram o quê? Os desafios, os conflitos. Existe casamento perfeito? Não, existe Não. Olha, gente, a gente precisa, né, informar ou desmistificar que não existe casamento perfeito, afinal não tem ninguém perfeito, né? não existe, não existe. E se ele fosse perfeito, já daria errado porque eu não sou, né, e vice-versa. Já é Então, bom reconhecer isso, né? o que que acontece? Nós nos unimos, né, com uma intenção, né, com um propósito. E esse propósito mudou, porque nós crescemos, nós éramos adolescentes, né, Sim.
idade adulta, o propósito é outro, a vivência é outra, as expectativas são outras. Sim. E se não houver um caminhar junto, um vai e o outro fica. Ah, olha a importância de caminhar juntos, como a gente sempre falou lá para os noivos, que caminhar juntos exige preparo. É Isso. verdade, né? Existe uma coisa que Casados para Sempre ensina que é primordial, que é o acordo, Acordo. né? Só podem caminhar dois juntos se há acordo. Então, se esse acordo for pré-estabelecido, for claro, for racional, é possível você viver em todas as situações, mesmo que aconteça de um precisar estar fazendo algo individualmente que seja diferente do conjugal. Mas nós não tínhamos essa maturidade, Uhum. né? Nós não tínhamos esse conhecimento. E eu estava exatamente na época de criar filhos pequenos, casa. Eu sempre fui de fazer todas as coisas, faço todas as coisas em As casa. atividades domésticas? Faço todas as atividades domésticas, tenho alguém sempre para me auxiliar, mas nunca fui uma pessoa que tivesse sempre alguém dentro de casa me suprindo nisso. Sempre trabalhei fora junto com o Roberto, nós já tivemos vários negócios. Então, assim, foi necessário que eu amadurecesse um pouco mais do que eu tinha condição de amadurecer. Entendi. E ele foi e eu fiquei. Então, pela misericórdia, né, do Senhor, a gente conseguiu voltar a essa aliança, voltar a um acordo diferenciado do de princípio, né, Sim. mas que ficou bom para os dois e que a gente entendeu. Agora, não existe casamento sem a terceira dobra, né? Não existe. A gente fala isso sempre. O referencial do que a gente tem de casamento na nossa vida é muito aquém daquilo que Deus tem pra gente. E quando a gente coloca, quando a gente tem esse justo juiz junto com a gente, né? Então não é o que eu quero, nem o que você quer, é o que nós podemos fazer mediante a vontade dele, para que agrade a ele, por ele, para ele. Fica muito mais fácil, porque quando o eu diminui, ele cresce, Entendi. né? Aham. Então fica muito mais prazeroso, foi muito prático fazer isso, foi muito bom. Entendi. E a gente conseguiu através de estarmos fazendo Casados para Sempre, né? Nós fizemos, fomos ministrados, depois fizemos Paz para Toda a Vida. Sim. E aí já começamos também a ministrar. Ministramos várias turmas. Então é interessante, né, que a senhora está trazendo para a gente, que mesmo vocês já terem ali conhecido, né, a terceira dobra, Jesus, antes de se casarem, ainda assim vocês tiveram os desafios do dia a dia do casamento por estarem ali em momentos talvez diferenciados. Porque as pessoas estão assistindo a gente se perguntando, como é que faz para ficar casados para sempre? Né? Além de ter os cursos do Ministério da Família, que a Igreja Batista Atitude oferece, né, para quem não é da nossa igreja e fica se perguntando como é que eu faço para ter essa rede de apoio, como é que eu faço para realmente permanecer casada e bem casada. Então, Érica, eu conheci o Evangelho com 9 anos de idade, mas quando eu conheci o Roberto, ele vem de uma família de outra religião. Ele é o primeiro convertido da família dele. Entendi. Então a sua escolha lá atrás... eu conheci, fui criada em escola evangélica, né, tive todo o preparo, mas num determinado tempo, né, aos 13 anos, eu me apaixonei. Novinha, né, doutora? E achei que eu estava pronta para enfrentar algo que o amor seria maior do que a diferença. Do que as diferenças, né? Uma menina de 13 anos, né? Sim. Que fez dele um príncipe, todo esse floreio do romantismo. Ainda existe isso, doutora? Existe muito. Eu pego muitas mulheres no consultório, pego também quando for fazer como celebrante, mulheres que fazem ainda se dirigem ao seu cônjuge, à sua escolha de esposo como meu príncipe. Existem ainda escolhas sendo feitas por causa do olho azul. É mesmo. E fazem questão que isso seja dito na hora da cerimônia, enfatizam isso. Então, assim, eu estava na idade certa para ainda estar
Sonhando ali, sonhando com o talvez. príncipe, com um Tá. lindo casamento, com uma família de margarina, né. Sim. E tive um menino e uma menina e um menino. Casal É, ali. aquela coisa que toda adolescente da minha época, né, Sim. Sonhava em ter. sonhava em ter. E hoje a gente ainda pega isso. Hoje a gente ainda encontra pessoas, né, meninas pensando desse jeito, por incrível que pareça. E às vezes numa idade bem mais avançada do que eu estava. Então, para mim, hoje se torna fácil pegar, tanto no consultório, quanto sendo uma facilitadora no Casados para Sempre, ou celebrando o casamento, pegar essas diferenciadas, meninas, né, de pensamentos diferenciados e rapazes também. Outros querem só a festa, só o cumprimento social, né? Uhum. Outros fazem porque todo grupo já fez e eu ainda não casei, Entendi. né? É. Então existe vários caminhos, mas ainda existe sim pessoas que casam pelo romantismo, sem nenhum tipo de acordo, sem nenhum entendimento do porquê está escolhendo. Ainda existe casamentos feitos pela aparência física, ainda existe casamentos sendo feitos pela condição financeira, pelo sobrenome. A gente pensa que andamos muito, né? Mas na realidade a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Enfatiza-se na mídia social aquele tipo de comportamento como se aquilo fosse único. Por exemplo, na, na pandemia agora, 2 tempos que nós tivemos, né? Que foi cortado, depois voltou Sim. novamente, de estarmos dentro de casa, todos os casais que me procuraram estavam reajustando acordos. Não Hum, estavam separando, entendi. não estavam separando. Estavam realinhando os seus acordos. Funcionava desse jeito porque um estava fora de casa, o outro estava com as tarefas de casa, tiveram que realinhar isso. Outros, os dois saíam e de repente se viram os dois dentro de casa com uma criança que tinha crescido. E aí, quem é essa pessoa Teve aqui? aquilo de se olhar e falar: "Quem sou eu? Quem É, é esse aqui?" E era todo mundo estava compondo a família, né, isso aí. mas não se O que se conheciam. faz com uma criança o dia inteiro? É, Não não, o sabiam. desafio, hein. E principalmente na nossa região, né, que Recreio, Barra, que é onde eu pego mais Onde vocês atuam, pacientes, né, que diretamente. eu atuo também com a parte de casamento, foi muito comum. E nós fazemos casamentos de pessoas que já estão junto muitos anos, estão legalizando o seu matrimônio. Então você vê que não se sabia o que fazer. Entendi. Então esse tempo novo hoje é um tempo de acordo. Acordo. Que é possível. Hoje existem uma linha de pessoas que acreditam que é possível viver e viver muito bem casados, Ah, já em existe. excelência. Há É, esse desejo das famílias assim, ainda? há um investimento hoje, tanto da parte cristã, né, religiosa, Sim, como de outras denominações, de estarem focando nisso, né. Enquanto há um movimento totalmente contrário de vamos destruir o que é família, ou até mesmo dentro da faculdade, né, sim. eu retornei agora, estou cursando uma nova faculdade, e aí, assim, você vê que a linha dos professores, do senso comum é que o que é a família? 2 pessoas que não têm laços, sanguíneos ou tenha laço sanguíneo, que morem no mesmo lugar. Mas você tem ainda a família tradicional, você tem a família bíblica, é um homem, uma mulher e os filhos, sejam eles feitos, nascidos ou adotados, Sim. mas no senso de família. E existe isso hoje não é mais vivido como era vivido na época dos nossos pais, da minha época, né, de vamos fazer para ver como é que faz. Não, hoje você tem estudo, hoje você tem a terapia de casais, você tem a terapia familiar, você tem muita instrumentação para estar tendo amparo. Você tem hoje condições de entrar em uma instituição cristã, como nós temos aqui, de ter um acompanhamento, um aconselhamento. Não precisa dar tudo errado para pedir ajuda. Tá bom, Interessante. mas pode ficar excelente. Então, hoje você tem uma linha de famílias e casais que buscam essa excelência. Não, tá bom, a gente vai levando, nós somos casados há muitos anos, mas
o beijo na boca não existe mais, né? Uhum. O tempo de qualidade não existe mais, mas estamos no mesma casa. Não. Hoje você tem um grupo de pessoas expressivas que investem, fazem cursos, leem literatura a respeito, multiplicam isso na vida dos outros. Isso é assim, mas isso não é divulgado, porque isso não dá ibope. Ah, então é isso. Então falta, né, essa orientação. Falta ser divulgado, falta Tá. ser mais alardeado e estar mais na mídia. Muitos terapeutas, psicólogos, sociólogos estão focando nisso, né? Uhum. Não só o nosso governo, mas também muitas situações de base. Entendi. Hoje ninguém quer mais ter um casamento como a gente via, meu avô e minha avó ficaram casados para sempre, mas não se falavam, dormiam em quartos separados. Não, você pode ser feliz, você pode trocar, você pode se inspirar, você pode sonhar, você pode ter desejo o tempo todo, não importa o tempo de casamento. Para Uhum. isso, a gente faz no Isso com a mesma consultório. pessoa, né? Sempre com a mesma pessoa. Trocar de pessoa não, Casados né? para sempre. Entendi. Mas ó, os solteiros que estão aqui assistindo a gente e se perguntando como é que faz essa escolha certa. Dá algumas dicas aí, doutora. Inclusive tem gente aqui, né, da técnica que é solteiro. Ah, é? É. Então, vamos lá. Vamos lá, uma pequena olhada. Na minha pesquisa, eu descobri que essa escolha não é feita somente pelo indivíduo. Ela é feita pelos seus pais, pelos sistemas no qual ele está incluído. O time que você torce, a igreja que você frequenta, as escolas que você estudou, né? Isso tudo vai te dar um embasamento da sua escolha, mas principalmente uma coisa que a gente chama em terapia sistêmica, a missão. A sua missão de vida vai levar você a fazer uma escolha. Se isso for algo que você tenha consciente, né? A gente faz um genograma, descobre a história dos avós, dos pais. Você entende como é que você surgiu, de onde você veio. Isso é mapeado ali no genograma. A pessoa tem consciência de para qual missão a família o escolheu muito antes dele nascer, né? E ali ela vai saber por que ela faz aquelas escolhas. Sempre gente complicada, ou sempre gente que é muito ocupada, gente que trabalha muito. Mas eu não quero essa escolha, mas quando eu conheço, esse item está lá. Tem mulher que fala assim, eu só tenho dedo podre para escolher homem, Érica. Então, isso vem lá da família de origem, talvez? Isso tem muito a ver com a família de origem, pode ser até que não seja do pai e da mãe, mas pode vir dos avós. Então é muito bom que você tenha consciência. E isso é uma coisa, Érica, que hoje vai ficando mais difícil, embora a gente tenha tudo registrado, tudo é fotografado, tudo é filmado, mas a história de emoção, de sentimento, de relacionamento, elas ainda são muito secretas. Então, assim, é importante que você que quer escolher um cônjuge, que você sente com seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua mãe, e pergunte como é que foi a escolha deles, onde eles se encontraram, como se encontraram, o que fez ser eles. Eu faço uma pergunta na hora de fazer os votos do casamento, aí eu misturo celebrante com terapeuta. Que é assim, quando vai fazer os votos, eles falam, ai, mas eu não sei falar em público, como é que eu vou fazer os votos? Eu falo, olha, existe uma coisa que você só viu nesta pessoa, que só ela tem para você. E existem outras qualidades que ela tem que você vê em outras pessoas, na sua mãe, nos seus amigos, em várias pessoas. O que você precisa saber é o que é esta coisa, porque o dia que esta coisa que faz ser ela não estiver mais acontecendo, deixa de ser. Então, na hora da escolha, da decisão, porque como a gente falou, amor não é um conto de fadas, né? Felizes para sempre. Felizes para sempre. É uma escolha, né? É uma decisão. Então, se eu sei que casar, que escolher alguém para estar comigo para sempre é uma decisão e não um sentimento, eu vou entender aquele dia que eu acordo e o bonitão não tá tão bonito. É verdade. Entendeu?
E aí, como é que faz, doutora? Então, espera chegar o dia seguinte, Ah, olha só, que boa dica, né? né? Porque É. sentimento é uma coisa que dá e passa. Entendi. Agora, decisão, escolha algo que fica. Eu escolhi ser casada para sempre. Eu escolhi honrar a Deus através do meu casamento. Então, no dia que eu não estou bem, que meus sentimentos estão aflorados ou perturbados, Ou afetados, pelos hormônios. ele passa, ele só dura 24 horas, né? Entendi. No dia seguinte, as coisas vão acontecendo, isso vai mudando. Não é empurrar com a barriga. A gente Tá. volta lá no que a gente estava falando. É ter um acordo, um posicionamento, saber por que que eu escolhi, né? Saber se a nossa missão está caminhando junta, porque todo mundo tem uma missão. E eu preciso Ah. descobrir qual a missão que a minha família, inconscientemente ou diretamente, que algumas são veladas, né? São ditas, dite-se para mim que eu vou ter que cumprir. Porque Ou missão, projetou, né, no filho, isso, né, também. porque missão, ela é negociada, mas ela não é trocada. Eu não posso Uau. pegar a minha missão e transportar Muito para o bom. meu irmão mais velho, para minha irmã mais nova. Não pode. Eu posso negociar e compartilhar, tipo aquela pessoa que é escolhida para ficar para o resto da vida com uma mãe. Na minha velhice, você que vai estar comigo. Então, essa pessoa, ela pode negociar com outros irmãos caso ela tenha, se não for filho único, né? É. Ou até com a própria mãe. Mas ela não vai sair dessa missão nunca. Então ela precisa escolher um cônjuge que Aceite isso. aceite isso. Quantos Entendi. casamentos são desfeitos, né? Aí tem o mito da sogra, né? Que a Tem, sogra é né? aquilo, na piada, na brincadeira é muito legal, mas para viver isso é muito doído. Muito pesado, Muito né? pesado, até porque não é bíblico, né. A minha sogra me deu aquilo que eu tenho de mais precioso, É, verdade. Tem que lembrar né. disso, né? Porque o meu marido, os meus filhos e os meus netos vêm dela. É. Então como é que eu vou ter essa empatia? Às vezes somente por causa de uma missão a gente tem esse confronto e aí Doutora, então você está me desgoverna dizendo tudo. que quando a pessoa escolhe casar com alguém, ela casa com a família toda, é isso? Casa. Casa, viu, gente? Casa com a família toda. Casa com a Você sabe que eu não família. fui orientada, né, há É. 22 anos atrás. 22 anos de casada e eu achei que eu ia zerar, apertar um botão no 2 assim, pi, aí ele ia vir zerado, né, das vivências e experiências lá da casa dele e eu ia ter só ele para mim. Eu descobri que não. Não, não. E nós almoçamos, jantamos, deitamos com pai, mãe, avós, tios, Gente. né? Não são fantasmas, não são assombrações, Tá. mas são no campo emocional, eles estão conosco. Eles fazem parte. Gente, Eu acho olha a que importância da escolha. eu acredito que é por isso que Deus fala que a gente precisa fazer as coisas racionalmente, né? Prestar Sim, culto racional. sim. E ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu preciso me examinar, saber o que para mim é bom, o que eu dou O que que eu conta, suporto, o que né? eu suporto. Até porque eu, como mulher, tenho que suportar, Sim, dar dá suporte, né? Então, eu como o homem na figura masculina, ele precisa saber qual é a missão que eu vou dar para esta mulher. Esta mulher aceita a missão que eu tenho para dar? Porque para estar sob uma missão tem que existir uma missão. Então, as entendi. meninas, na hora de escolher, né, moças, mulheres, pergunta qual é a missão que ele tem para te dar, Entendi, porque olha. senão você pode estar com um príncipe encantado com uma missão que você não quer cumprir, Por né? isso que dá ruim. Ó, eu hoje negocio o meu tempo com a igreja, com a atividade de celebrante de casamento, com a minha formação terapêutica e mais o estudo que eu não gosto de abrir mão de estar estudando. Se a missão que o Roberto me deu não fosse estar sobre isso, como eu cumpriria? Vamos dizer que ele fosse um militar que tivesse que viajar, né? Existe muito isso. Não caberia no meu modo operante de viver. Não caberia. Então, eu acho que a primeira coisa, né, a primeira chave é qual a missão você tem para me dar e o que eu consigo me submeter. Tá, Até onde eu consigo ir. Isso é um acordo. entendi.
isso já é uma escritura, mais do que o casamento civil. Se a gente deixar isso acordar, lógico, de tempo em tempo a sociedade cresce, né? Uhum. O evento vem os filhos, os netos, os acordos vão ser Sim, renegociados, renegociado. mas o princípio é o mesmo, né? Entendi. Para que isso não haja nenhum tipo de rompimento. Bem, né, me corrija se eu estiver errada. Talvez, então, o grande desafio hoje é que os jovens não conseguem entender ou saber qual é de fato a sua missão e aí decidem se casar. É isso? Isso. Até porque antes era um pouco mais fácil, porque com um casamento bom ou ruim, você tinha pai e mãe dentro da Verdade. mesma casa. Então o papel masculino e feminino era bem determinado. Hoje você tem uma mãe com 2 pais, que é o meu pai e o meu padrasto. 2 pessoas diferentes, na maioria das vezes, com ações e atitudes diferentes. Então, que vai te trazer uma história e um sistema também diferenciado. Como é que vai agir depois? Como é que eu sei quem eu sou nesse sistema? Então ficou mais difícil, não é impossível, mas mais difícil você Fazer detectar essa escolha. qual é a sua missão. E como um homem vai passar uma missão se ele não reconhece? Como a mulher vai dizer, olha, a minha missão até aqui é ser linda, bonita, esposa, né? Vou ser noiva, mas depois eu tenho que trabalhar fora porque minha mãe nunca trabalhou e ela vai se realizar em mim. Uhum. Ou eu não posso deixar de ser a Branca de Neve, a Cinderela, a princesa encantada, porque minha mãe e meu pai me criaram para ser princesa. Eu achei um tempo que eu era princesa. Bem, mas Ainda aí, né, somos aí do eu cresci, Senhor. mas eu cresci, né? Ainda somos. Bem, o papo tá bom, viu? Tem muito papo ainda. Mas nesse momento eu quero convidar você a vir comigo para o momento do Orama Home. Além de toda a decoração de mesa posta que a Dorama Home traz para sua casa, hoje a gente trouxe uma proposta diferenciada que é para decorar o seu ambiente, tanto na sua residência, quanto também lá no seu espaço profissional. A gente tem esses livros aqui maravilhosos. Olha esse, gente, da Dior, você tem que conhecer, você pode ter ali na sua casa uma proposta assim diferenciada. Olha que lindo. Esse aqui eu já fiz, a encomenda do meu. A gente tem também as esculturas, trazendo algo bem diferenciado. A gente tem lupa, a gente tem porta-velas. Então, olha só, para você ter ali aquele aconchego e ter aquela sofisticação, só a Duorama Home traz para você e também para o seu escritório. Você já sabe, né? Todos os produtos você pode comprar pelo site ou pelo Instagram. Duorama Home para você e para o seu escritório também. Estamos de volta com a doutora Jaqueline Moisés. Ela é terapeuta sistêmica familiar, especializada em sexualidade humana e psicanálise, não é isso? Doutora, vamos falar agora sobre casamento, né? Qual foi o seu maior desafio nesses mais de 30 anos de casada? Então, o maior desafio para mim foi descobrir que eu tinha 50% da responsabilidade de tudo aquilo que eu estava vivendo. Quando eu consegui entender que não existe um culpado e a vítima, mas existem 2 pessoas colaborando para que aquilo aconteça, Para dar né? certo ou para dar errado? Para dar certo ou para dar errado. Tá. E pude me posicionar e ver que o errado do outro, muitas das vezes, é de acordo com o estímulo que eu estava dando, foi mais fácil. Porque quando você se coloca num lugar onde só o outro erra, né, e você deve pegar muita gente assim como eu pego, né? Sim. Vai na terapia fazer o quê? Fazer o muro das lamentações. Que ele, que ela, que meu pai, que Só minha mãe. culpa e responsabiliza o outro. O outro. E o perfeito é ele, né? Isso. Então, quando eu descobri que eu também era imperfeita,
e que eu precisava mudar e conhecer muitas coisas em mim, até chegar nisso para mim foi a maior dificuldade. Até porque eu peguei a fase de menina, moça e mulher dentro de um casamento. E como é que isso afetou diretamente o seu casamento com o seu marido? Quando você teve esse reconhecimento que você também errava? Então, como eu falei, a minha necessidade era de um pai e não de um esposo. Entendi. Então, na hora da conquista, na hora da paixão, foi muito fácil desassociá-lo da figura de meu pai, Tá. né. Ele não é muito mais velho não, tá gente, é só 7 anos. Mas na função ele fazia, porque se tem uma qualidade que o Roberto tem é essa, de paternalizar, de cuidar, ele é carinhoso, ele é delicado. Então assim, isso me fazia bem, até uma página da história. Tá. Porque aí a menina não fazia mais parte do processo, ele precisava de uma mulher para crescer socialmente, uma mulher para crescer como mulher, para experimentar coisas novas com ele, né? E sistemas novos que nem ele tinha adentrado, nem eu. E eu não queria, eu queria ficar lá, sendo a menina ainda, Entendi. protegida e guardada. Então acho que a maior dificuldade foi eu achar a minha própria verdade, me descobrir como indivíduo. Quando eu me descobri como indivíduo, descobri qual era a minha missão dentro da minha família e que encaixava muito com a dele, mas eu dei uma corridinha para alcançar ele, Aham. a gente conseguiu, e aí Jesus selou isso com todo o resto. Eu acho que a minha maior dificuldade foi essa, e eu vejo, Érica, não sei na sua experiência, mas na minha experiência, quando as pessoas chegam, mesmo quando chegam as famílias, tem sempre alguém para ficar como paciente indicado, e não existe isso. O sistema está doente. Envolve a família toda, né? O sistema está doente. Então, provavelmente o trabalho está doente, a família está doente, e no meu caso não foi diferente. Só que quando eu me posicionei e vi o que eu podia mudar, o que eu podia fazer de melhor, aonde eu podia cooperar mais do que pedir, né, ficou mais fácil. Mas até ter esse entendimento gerou o quê? Um afastamento, uma separação? Então, nós ficamos morando em casas separadas 3 anos e meio. E hoje eu pego muitos casais nessa situação, de estar reconstruindo o casamento. Com a mesma pessoa, né? Com a mesma pessoa. Foi o caso de vocês. O fruto não cai longe da árvore, né. Então assim, nós ficamos 3 anos e meio, cada um morando numa casa, sem estarmos separados, Tá. né. Só que eu com uma visão cristã e o Roberto com uma visão que o mundo dava. E quando nós entendemos que a gente podia ser melhor do que a gente estava sendo, quando nós entendemos que a nossa família era algo muito além daquilo que a gente via, mas algo que a gente ia deixar para gerações, a gente puxou o freio de mão, Entendi. guardou o nosso individualismo e vinculou e virou casal. Entendi. Ok, quando cada um de fato entendeu que precisava melhorar como indivíduo. Isso, e ceder, Sim, acordar. acordar, né? Porque é uma renúncia permanecer casado, né? Uma Com renúncia certeza, diária, com certeza. exercer perdão diário, né? Escolher amar, como a gente trouxe aqui no início, o amor não é um sentimento, é uma escolha, uma decisão diária. Isso aí. Quando vocês entenderam isso individualmente, vocês trouxeram isso para o casal. E aí vocês conseguiram ter, de fato, ter esse retorno do casamento, né, que não só ajudou um ao outro e agora tem ajudado a outras pessoas. Isso, os casais que nos procuram, muito da nossa experiência pessoal, além da técnica, né, como terapeuta, ou da facilitação através do curso Casados para Sempre, ou sempre sabendo qual o lugar que eu estou ocupando, Tá. dependendo da demanda, né? A gente ajuda sempre mediante a isso. Se foi possível fazer com a nossa vida, é possível que Claro. outros venham a fazer. Sim. Então, os casais nos procuram muitas das vezes assim, não dá mais, ou já separado,
nós temos um percentual bem grande de recasamentos, de pessoas que chegam para a gente que já se divorciaram e casam Com a novamente com mesma a mesma pessoa. E pessoa. vocês podem dar o testemunho de vocês mesmo, né? Nós não chegamos a nos separar, nós nos separamos só de casa, Tá, né? tá. Nós nos víamos dia sim, dia não, acho que o tempo maior que nós ficamos sem se ver foram 3 dias de uma viagem que eu não fui. Mas fora disso, nós nos víamos constantemente, até por causa das crianças também. Mas isso nos ensinou a ver que nem toda separação é por falta de acordo, nem toda separação é por falta de propósito, por falta de amor, mas porque simplesmente não se senta E e conversa. usa a criatividade através do diálogo Sim. para poder reconectar aquilo que foi perdido, Olha a importância, que foi né? desplugado. Olha a importância de você que está em casa assistindo a gente, que não senta, que não conversa, ou que não tem talvez uma terapia ali, né, à sua disposição. Quero te lembrar que a Igreja Batista Atitude oferece, né, no Centro de Tratamento Intensivo da Família, o CETIF, atendimento psicológico para você, tanto individual como casal. A gente tem terapeuta aqui, a gente tem também uma rede de apoio, como, né, a doutora trouxe aqui, além dos cursos do Ministério de Família, tanto para você, homem, mulher, jovem, que está iniciando, para os casais casados, para os pais, finanças. Ou seja, nós somos ali um braço, né, que compõe essa rede de apoio para que os casamentos e os relacionamentos continuem saudáveis. O que eu acho mais espetacular daqui é que você não precisa ser um membro da igreja para ter acesso a isso. É verdade. Porque muitas instituições colocam isso como algo só para os seus, né? E eu que já tenho algum tempo de caminhada cristã e não só em uma igreja, eu vejo que essa abertura aqui de estar aberto para outras denominações, aberto para outras pessoas que não são evangélicas, que não estão Sim. ligadas Todos que a desejam receber, né? todos. Entrou lá, você tem acesso e é recebido como se fosse parte, esperando que você venha fazer, né? Uhum. Então, isso para mim assim é espetacular, porque É um privilégio é fazer um parte privilégio disso, fazer né? parte de um lugar onde eu sei que eu estou servindo não só aqueles para os filhos da casa, para os irmãos, mas para aquele que tiver necessidade. Então, hoje tem a necessidade quem quer ter. É verdade. Nós só não podemos querer mais do que você. Mas se você quer ajuda, você pode vir aqui que você vai ter. E ó, é difícil, não sei você, Érica, mas eu não consigo dizer tudo que se faz aqui dentro. Tudo que acontece, né? É verdade. Então, se você tem uma necessidade, busca ajuda, uma equipe de apoio que você vai ter aqui. Além dos cursos que eu falei, né, além de terapia, a gente também tem aconselhamento de casais, de famílias. Então, você está no lugar certo e no programa certo, não é, doutora? Com certeza. E além, né, atuando ali como terapeuta, atuando também ali como celebrante, né, junto do seu marido, fala um pouco do casamento comunitário, que é algo que a gente tem sonhado um pouquinho, não é? Foi isso que me fez conhecer você, né? Os nossos olhos brilham, viu? Então, uma coisa que a gente precisa desmistificar é que o casamento no civil faz descasar. E quando a gente desmistifica isso, conversando, né? Então, nós estamos elaborando um projeto, aguarda aí, né, Érica? Em breve, Em tá? breve, a Érica vai trazer para vocês. Sim. Nós vamos fazer a legalização dos casamentos, aqueles que já moram juntos, os que querem legalizar o seu ato civil e o religioso. Nós vamos lançar aí, tanto com o benefício gratuito, né, para aqueles que não têm condição de pagar os proclames, como para aqueles que podem, mas que têm dificuldade. Eu não consigo casar porque eu acho que uma instituição falida. Eu não consigo casar porque todo mundo da minha família não casou. Então, seja qual for o motivo, nós vamos vir aí com um mutirão, né? Verdade. E vamos botar isso em ordem, porque uma coisa que eu vejo, depois que você bota isso em ordem,
a vida toda muda. As bênçãos do Senhor Verdade. que nos perseguem, nos alcançam. Sim. É como se a gente estivesse brincando a dança das cadeiras, né? É E colocar a casa em ordem, né? é como se Deus viesse sentar ali para trazer algo, um benefício, e ele não acha a cadeira no lugar. Entendi. Então, se você tem a vida para botar em ordem, né? E como diz o pastor Josué, se você tem o carro no seu nome, sua casa no seu nome, tudo que lhe é querido, que lhe é caro no seu nome, por que não ter a sua esposa e a sua esposa, Verdade. né? Nós vamos vir aí com alguma coisa bem tremenda para esse Verdade. ano. Então, olha, oportunidade única para você, né, que sempre desejou, sonhou em ter ali a sua família certinha, tanto, né, nos padrões legais, Instituída, né? instituída, é verdade, você vai ter esse benefício, mas principalmente você vai estar recebendo ali orientações, informações pautadas ali na palavra de Deus, Com de como ter certeza. um casamento saudável, como ter um casamento abençoado e abençoador. Então, em breve, o Ministério de Família da Igreja Batista Atitude, junto com a doutora Jaqueline e seu marido, juiz de paz, a gente vai estar trazendo essa novidade para você. Só ficar ligado aqui nas nossas redes sociais e aqui no Família Mais. Isso aí. Não é, doutora? Bem, doutora, eu quero muito te agradecer pela sua presença aqui no Família Mais, trazendo essas orientações, né, informações e já sonhando com esse novo projeto que a gente vai trazer. Muito obrigada, tá? Obrigada a você pela oportunidade. Toda vez que eu puder compartilhar, eu agradeço. Você já sabe, a gente tem um encontro toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Família Mais. Seja muito abençoada. Até a próxima sexta-feira.